Boa noite, estamos ao vivo para uma live muito especial e o tema é: estamos no fim? Será que nós já estamos nos tempos finais? E aí, enquanto o pessoal vai chegando, vamos esperar o pessoal entrar. Vocês viram, né, a notícia que foi divulgada hoje? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Shalom, Tata! Muito bom te ver aqui. Hoje nessa live temos um convidado muito especial, que é meu irmão Ednardo. Shalom, Adriel. Shalom, irmãos. Vocês vão entrando aí? Eu vou arrumar aqui. Ednardo, você já tá aí? Me chama aí para eu te adicionar. E aí, gente, vocês acham que já estamos no tempo do fim? Será que já está próxima a volta do Messias? Ednardo, cadê você? Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, viu? Amém. Que o Eterno nos conduza nessa live, que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, né, para falarmos da Sua palavra, falarmos das coisas que precisamos, né, falar nessa live, alertar, porque essa live, gente, a gente vai discorrer sobre alguns assuntos relacionados ao fim, das coisas que a gente tem observado, de acordo com a palavra, mas é uma live também de alerta. E eu quero que vocês saiam daqui, dessa live, renovados, com coração e chamas pelo Eterno, para buscá-lo, porque é o que a gente vai precisar fazer muito. Vou chamar aqui o Ednardo. Ednardo, já te enviei. Irmão, só aguardar aqui o Ednardo, gente. Eu já pedi aqui, mas não tô entendendo, não. Irmão, não tô entendendo, gente. Ednardo, eu te dei o aceite para você entrar na live. Solicita novamente aí, Ednardo. Vocês estão me ouvindo aí? Manda uma Sim. mensagem pro pessoal se está me ouvindo. Vocês estão vendo ele, gente? Porque eu não tô, não. Tá me ouvindo, irmão? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu tô sozinha aqui na live. Também não estou te vendo, não. Poxa, que esquisito. Mas vocês estão vendo nós dois? Aparece os dois? Então tá bom, eu não tô te vendo. Também, Parece que eu tô falando sozinha. também não estou te vendo, Esquisito. não. Mas Estamos vendo os dois. o pessoal comentando aqui. Mas estranho. Doideira do Instagram. Vai compreender. Então vocês estão vendo nós dois, né? Então tá bom. Quando a gente encerrar a live, a gente vai ver. Aparece os dois, então tá ótimo. Então, gente, essa é uma live bem especial hoje, tá? A gente vai discorrer sobre esse tema, se estamos no fim dos tempos. E eu queria deixar de início um versículo que fala o seguinte, está em Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez tudo. Então, nesses últimos dias, o Pai falou através de Jesus Cristo. Então,
os últimos dias já se iniciaram quando Jesus veio à Terra, gente. Já se iniciou esse período do final dos tempos. Então, você imagina que já se passaram 2000 anos. Então, hoje, o que nós estamos é no momento final. A gente já está na beira, sabe? A gente já está chegando nesse período que ele vai retornar, com glória, com poder. Então, os últimos dias foram inaugurados quando Jesus veio à Terra. Então, isso vocês precisam ter em mente. Ginardo, você pode falar aí? Sim. Você está me ouvindo, né, irmão? Estou te ouvindo. O importante é isso. O pessoal está ouvindo aí também. Boa noite a todos. Shalom, cumprimento os irmãos aí com a paz. E muita coisa para ser dita aqui. A gente vai falar algumas coisas importantes, interessantes. Para mim é um pouco diferente estar aqui no Instagram, mas eu acredito que a maioria de vocês já estão acostumados, obviamente. O meu trabalho ele é feito assim, a priori e principalmente no YouTube, onde eu discorro do trabalho lá, onde a gente desenvolve um trabalho voltado à cosmologia bíblica e parece que o pessoal está falando aqui que não está ouvindo. Você está ouvindo, Vivi? Eu estou. Tá tudo certo, né, Acho gente? que sim, acho que sim. Então, eu vou seguir. Então, a gente tem algumas coisas aqui para falar, não sei quanto tempo a gente tem, me parece que é 1 hora, alguma coisa assim, não? Às vezes, quando dá 1 hora, o Instagram derruba, às vezes não. Vai saber. Tá bom. Então, a gente vai seguir aqui com as informações, a gente vai responder essa pergunta, se de fato estamos no fim, né, algo que a gente levantou em questionamento. A gente vai falar sobre isso. Também creio que a irmã, não sei se você já comentou, acerca do encontro que a gente vai ter essa semana em Goiânia. Chegou a falar alguma coisa? Não, não. A gente pode comentar também, talvez no final, ou algo assim, semelhante. Claro. Para chamar irmãos, né, quem for dessa região, a gente vai estar lá em Goiânia. E vamos falar, né, acerca da questão se a gente de fato está no fim, qual período nós estamos passando. Recentemente, eu fiz uma live no canal Cosmologia Bíblica, uma live, digamos assim, uma live histórica, onde eu tive ali durante 5 horas discorrendo alguns eventos, e principalmente os eventos apocalípticos, e conectando com a inversão magnética, né, a inversão dos polos magnéticos, né, que é chamada assim. Na verdade, é um enfraquecimento dos multipolos magnéticos. E ali a gente teve discorrendo algumas informações. Eu trouxe todas as conexões sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, tudo isso conectado à Agenda 2030 e ligado ao avanço aí, né, da inversão magnética, que na realidade está ligado a uma questão de um enfraquecimento dos multipolos magnéticos da Terra. Então ali eu conectei muitas informações, a gente pode falar um pouco aqui hoje, mas principalmente voltado a algumas questões que estão ocorrendo hoje. Principalmente hoje a gente teve uma notícia aí que pode abalar o mundo, digamos assim, se de fato for discorrer da forma que alguns esperam e da forma que está sendo, né, já preparada para a humanidade já há alguns anos atrás, inclusive, eles já vêm desenvolvendo todo esse padrão. E a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, algumas questões, eu não sei aqui em relação às palavras, né, que pode ser usado aqui, não sei se o Instagram costuma derrubar a live assim como o YouTube também, eu não sei se a gente tem que ficar aqui também policiando em relação às palavras, ou se a gente tem mais liberdade, né, A se gente puder falar isso aqui. tem um pouquinho mais de liberdade, mas nem tanto. Entendi. E aí a gente vai falar aqui algumas coisas, vou tentar então dosar aqui as palavras, não falar tão abertamente. Mas, enfim, né, a gente tem muita coisa para falar e fechar também com a questão da escatologia temporal, que inclusive está no meu livro. Estou aqui já falando um pouco. O pessoal está falando aqui, parece que é o Claudinei, né, um abraço para o meu irmão lá, fica na paz, falando que o áudio está picotando. Você está ouvindo o áudio picotar aí? Não, tá normal. Não, para mim tá normal. Tá normal? Ah, tá. Tá. Então, vou seguir.
Então, para quem não me conhece, né, eu estou chegando aqui, às vezes, assim, caindo de paraquedas, não sei se você chegou a falar alguma coisa aí anteriormente, mas para quem não me conhece, me chamo Edinato Sabino. Recentemente, eu lancei o livro chamado Cosmologia Bíblica, que é o mesmo nome do meu canal, e recentemente ele atingiu o nível de best-seller, né, algo que a gente já vinha almejando, já vinha trabalhando para chegar nesse nível, e nós estamos muito felizes porque tudo isso é devido a vocês, né, que nos acompanham, o pessoal que adquiriu aí o nosso material e que prestigiou o nosso trabalho adquirindo esse material físico. E aí, não só o físico, mas também o online. Tem ali o e-book pela Amazon, né, que é pelo Kindle Unlimited, e tem também no mundo todo, né, caso você estiver aí fora do país, quiser adquirir, ou pessoas que estão fora do país já adquiriram esse livro. E lá a gente fala muita coisa, e aqui eu vou abordar algo que eu entendo que vai conectar, que é a questão da escatologia atemporal, que é o último capítulo do livro, a Cosmologia Bíblica. A gente vai fechar essa live com esse assunto, depois de já ter discorrido questões geopolíticas, questões que estão ocorrendo no momento agora, e também traçando, né, esse panorama, essa linha do tempo, para que a maioria de vocês compreendam se nós, de fato, estamos vivenciando o fim dos tempos, biblicamente falando, e também socialmente falando, em todos esses pontos aí. Então, a gente vai comentar algumas coisas aqui sobre isso, e basicamente é isso. Quer dizer alguma coisa aí, Miguel? Amém. Primeiro, eu quero te parabenizar publicamente, porque essa notícia, gente, é a primeira mão aqui na live, tá? É a primeira vez que o Dinah está anunciando que o livro dele ganhou, alcançou o best-seller 2000 e ano passado pela Amazon na categoria escatologia, tá? E agora esse ano 2024 foi reconhecido best-seller pela editora Wiclap. Então é um reconhecimento de um trabalho que ele tem feito durante muito tempo. Todo o conteúdo do livro está no YouTube, nos vídeos dele, tá, gente? Mas ele condensou tudo nesse livro porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui na internet, até quando, né, vai existir Instagram, a gente vai estar aqui, YouTube. Então ele condensou todo o assunto no livro e está muito bom. Então, parabéns, meu irmão, pelo trabalho, pelo reconhecimento, né? A gente não faz isso para, sabe, mostrar nada, mas pelo eterno, né? Para poder divulgar esse conhecimento que é muito importante. Então, eu estou muito feliz com isso que o livro alcançou, né? E assim, gente, hoje a gente está observando muitas coisas acontecerem no mundo, né? Muita mesmo. Recentemente, a gente viu um templo sendo inaugurado a Satanás, no Rio Grande do Sul. Primeiro houve aquela tragédia, derramar de sangue, mortes. Depois disso, levantaram um templo, né, a Satanás, uma estátua gigante, lá no Rio Grande do Sul. A gente está vendo um culto muito grande, está se normalizando cada vez mais o culto a Satanás, aos demônios, estão, né, fazendo com que isso se torne comum. A gente viu a abertura das Olimpíadas, a gente viu o encerramento, um ritual, claro, mostrando a quem eles estão aguardando, muita simbologia, muita coisa, gente. Mostraram claramente, né, a chegada do anticristo, mostraram as nações seguindo ele, muita afronta ao cristianismo, que é o que vai piorar daqui para frente, uma zombaria com o evangelho, com Jesus. E a gente viu também, cadê? Show da Madonna esse ano, né? Um ritual a céu aberto em rede nacional, absurdos de imagens, sabe? Sodoma e Gomorra na TV. Então a gente tem visto ultimamente esses rituais a céu aberto em todas as cerimônias, em shows, em tudo. Eles não escondem mais, porque antes, gente, era tudo muito velado, era tudo ali muito mensagem subliminar, aquela coisa, né? Mas hoje não. Ele tá tudo escancarado. Eles não escondem mais. Mas o que mais me impressiona, gente, é a dormência das pessoas. As pessoas não enxergam isso, sabe? A gente vai falar, você é exagerado, você é aquilo, não sei o que, nada a ver. Eu falo isso porque tem gente na minha família que fala isso. Então, é lamentável as coisas que estão acontecendo, mas são proféticas e precisam acontecer para o Messias retornar. E hoje, né, foi anunciado, né, essa emergência global de saúde, né? A gente não sabe aonde isso vai parar. Eu espero que não chegue em proporções
piores do que aconteceu, né, em 2020. Mas a gente não sabe, a gente vai estar acompanhando os enrolados fatos. Mas o que não me surpreende mais é porque a gente vê que é tudo planejado, gente. Todas essas pandemias, esses negócios começam com hora marcada e terminam com hora marcada, com dia certo. Porque eles trabalham com a questão de energia, de numerologia, com essas coisas todas. Eles são tudo muito manipulado, a questão das datas, tudo muito conectado, gente. Então, hoje, muitas pessoas, graças ao Pai, já estão alertas, já entendem. Porque quando aconteceu em 2020, todo mundo ficou assim, né? Como assim a gente alertava? O pessoal, não, mas como é que é isso? Mas hoje as pessoas já estão entendendo que a gente vive num mundo de enganos, num mundo onde o mágico de Oz engana, ele coordena, né? Ele controla, porque a Bíblia fala que esse mundo, né, ele é gerido por um príncipe, que é Satanás, um anjo caído. Então, esse mundo jaz no maligno. O Messias falou que o reino dele não é esse mundo. A gente sabe que todo o controle está nas mãos do Pai, mas esse mundo, ele é gerido pelo mágico de Oz, e as pessoas são enfeitiçadas por isso, né? E a gente sabe que tudo isso está ligado, né, a uma descendência maligna que vem desde o Éden, desde Gênesis 3,15, onde fala que haveria duas descendências, é claro o texto, abre o entendimento, uma da mulher e outra da serpente. E então, quem controla todas essas coisas, quem coordena os bastidores do poder, essa linhagem que vem desde o Éden. E é essa linhagem que vai trazer o antimessias. E o que foi o que as Olimpíadas, né, mostraram, mas tudo isso é bíblico, né? E precisa acontecer. Pode falar aí, irmão. Sim, é, muitas coisas, muitas outras coisas, né, irmão? Não é somente isso. Tem várias coisas ocorrendo e algumas delas a gente pode comentar. Algo assim que a gente vai falar, né? Obviamente, a gente precisa abordar isso. Pessoas seguindo falsos profetas, surgindo assim diversos falsos profetas um atrás do outro, uma coisa absurda. E infelizmente as pessoas seguindo assim cegamente as pessoas, mas a gente não deve estar focado nisso, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, o que nós devemos fazer, né? Já que de fato, né, já até respondendo a pergunta, se nós estamos no fim, eu acho que isso é uma coisa assim óbvia, né, na minha visão, no meu modo de ver, isso é uma coisa assim que qualquer pessoa com dois neurônios no mínimo consegue enxergar. Se você voltar a uns anos atrás, você voltar na verdade umas décadas atrás, ou até centenas de anos, você vai perceber, isso eu falo numa linha histórica, você vai perceber um decaimento social da humanidade. As pessoas, décadas atrás, elas obtinham um resguardo ali em relação a valores, a princípios morais e éticos, que hoje em dia, completamente, isso se perdeu de uma forma assim absurda. Pouquíssimos são aqueles que ainda guardam um resquício de uma moral, de uma ética, e tudo isso ligado às escrituras, né, ligado a pessoas que respeitam o Altíssimo, pessoas que buscam com o seu interior seguir a palavra de Deus. Então, apenas essas últimas pessoas, né, esse resquício final da humanidade é que tem resguardado um último limiar ali de valor moral e ético ligado à Bíblia, aos conceitos iniciais. O restante da humanidade, pessoas que não guardam assim, nenhum tipo de valor, nenhum tipo de questão ética, a maioria, assim, maciça dessas pessoas, elas se perderam, elas estão assim sendo entregues a um nível de depravação total que elas estão assim largadas na perversidade
diversidade da humanidade, questões em todos os aspectos, né? Não só questões de luxúria, lascívia, mas em todos os aspectos a gente percebe que as pessoas elas se entregaram aos deleites da carne. E no final quero até ler um versículo para poder corroborar isso que eu estou dizendo. E então é algo assim de extrema importância nós percebermos isso, que apenas verificando através de uma linha social, nós já percebemos que a humanidade ela já entrou em declínio acentuado. A gente consegue perceber que não há mais como voltar atrás, não há mais como regredir. Você não consegue pegar hoje e voltar 30, 40 anos atrás e perceber que é possível, por exemplo, fazer como a maioria de nós fazíamos há alguns anos atrás. Quem tiver aí, assim como eu, acima aí da casa dos 30, 40, vai lembrar, né, que nós podíamos, né, antigamente, melhor dizendo, brincar na rua com liberdade. A gente podia ficar até tarde da noite brincando sem nenhum problema. E hoje isso praticamente é impossível, né? Se você tiver alguém que faz isso, é em locais assim muito remotos que você vai conseguir ter esse tipo de interação social entre as pessoas. Hoje, qualquer tipo de briga é motivo para querer ceifar a vida da outra pessoa. Então, assim, sem entrar no aspecto bíblico, sem entrar no aspecto geopolítico, a gente já percebe que a humanidade ela entrou em declive acentuado rumo ao fim dos tempos. Então, você já percebe que não há como voltar atrás, não há como você pegar ali e dizer que nós estamos apenas passando por um período ruim de provas, no qual daqui 5, 10, 15 anos, tudo vai voltar a ser como era antes. Isso é impossível. É apenas vendo pelo aspecto social, entre a interação do ser humano. Se nós adentrarmos na questão geopolítica, na questão bíblica, nos eventos escatológicos, nos eventos bíblicos, nas profecias, aí fica mais escancarado ainda que nós estamos no tempo do fim. Então, assim, eu quis fazer esse panorama, mostrar para vocês que apenas na questão social você já consegue perceber, né? Porque, inclusive, tudo isso que eu disse aqui em relação à questão social, a própria Bíblia, ela já indica isso. Ela já fala ali que no fim dos tempos, acaso haverá, né, alguém ali, algum santo, no fim dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Então, tudo isso a Escritura ela já traz essa linguagem, ela já diz para nós que a questão social ela seria algo assim evidente, que iria nos mostrar que nós fazemos parte dessa geração do fim. Então, isso já está assim amplamente visto, não só pela sociedade moderna, quanto também das pessoas que fazem parte de gerações anteriores, né? Eu digo isso dos nossos pais, dos nossos avós, que quem ainda estiver vivo, eles vão conseguir resgatar lá na memória como era 50, 60, 70 anos atrás, comparando com os dias de hoje. Isso só falando de uma questão social. Mas, se a gente adentrar na questão geopolítica, que, em realidade, a geopolítica ela não considera, pelo menos, né, a minha forma de ver, eu não considero a geopolítica como algo que detém ali mais do que 10% da questão escatológica. Eu compreendo que a geopolítica ela contribui pouquíssimo para poder avançar a questão do fim dos tempos. Eu consigo verificar de outras formas na escritura e principalmente de uma questão de uma visão cosmológica. Através da visão cosmológica a gente consegue observar que nós estamos avançados na questão do fim dos tempos. Isso é uma coisa assim muito mais enfática e a gente consegue observar isso com uma relevância maior. Então, mas mesmo assim, a geopolítica ela possui ali a sua contribuição, uma vez que a gente percebe que líderes mundiais eles tentam avançar suas agendas e a gente pode inclusive comentar um pouco sobre isso aqui. E isso tem
sim a sua contribuição em relação a eventos escatológicos, mas isso, obviamente, não depende, a Bíblia, Deus, ele não depende de revelar o Apocalipse, uma vez que essa palavra Apocalipse, no original, ela refere-se a revelar, né, revelar o véu, né, mostrar aquilo que está oculto, né, revelação. Então a gente compreende que Deus ele não depende da geopolítica para poder fazer com que os eventos escatológicos ocorram. Então a questão da revelação isso depende única e exclusivamente das mãos de Deus, da vontade do Altíssimo, para que isso se revele. Mas a gente sabe sim que isso possui a sua contribuição, obviamente. Então é interessante nós entendermos que não só a geopolítica, mas como os eventos escatológicos, os sinais nos céus, as profecias bíblicas, todos esses eventos a gente consegue observar que estão, sim, cada vez mais avançando para um cumprimento, onde a gente percebe que isso já está se aproximando ali do final. De fato, nós somos essa geração, é a forma que eu vejo, tá? Você é livre para entender da forma que você quiser, mas eu consigo interpretar à luz da Escritura, à luz dos eventos sociais, dos eventos escatológicos, que nós sim fazemos parte dessa última geração. E não há como dizer que não. Então, assim, desde das últimas décadas, nós vemos uma acentuação de eventos escatológicos, eventos sociais, assim como, por exemplo, questões pandêmicas que a gente teve recentemente. A gente já havia tido, anos anteriores, outros tipos de doenças sendo espalhadas aí mundialmente, mas não da forma que houve nos últimos 5 anos, principalmente a partir ali de 2019, e principalmente com a avidez que o sistema ele teve em tentar implementar situações coercitivamente sobre a humanidade e que as pessoas tiveram que se submeter a certos procedimentos que foram avançados aí nos últimos anos ah, pelas autoridades políticas, pelas autoridades sanitárias ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vocês percebem que nós já observamos esse avanço ocorrendo. E agora, recentemente, né, o Brasil até teve uma notícia que eu li hoje, né, que o Brasil ele é o segundo país do mundo com casos da nova aí, Mpox, né, que seria aí a nova, o novo flagelo aí que segundo a própria OMS, né, eles emitiram aí o alerta mundial, e a última vez que isso aconteceu, não tem tanto tempo, e foi exatamente na questão da CVD-19 aí, né? Não sei se pode abordar essas palavras. Mas, assim, para que vocês entendam que é bem provável que nós já estamos à beira da próxima. Ou seja, uma vez que, antes de 2019, a última que ocorreu foi é, em 1919, ou seja, 100 anos antes, 1920, agora nós temos 100 anos depois, em 2019, o advento da Covid-19, no caso, e logo agora, 5 anos depois, ou seja, não é mais 100 anos depois, agora são 5 anos depois, eles já estão com avidez aí anunciando a próxima. Ou seja, para quem não sabe, a gente está prestes aí à porta da próxima questão aí, pandêmica mundial, inclusive. Então, já teve aí o órgão, né, chamado de OMS, né, Organização Mundial da Saúde, já emitindo esse alerta mundial aí, e o Brasil, inclusive, sendo o segundo país em número de casos. Então, é algo assim que a gente já percebe a quantidade de tempo, ou seja, se a gente percebeu essa diminuição de 100 anos para 5, o que vai acontecer daqui para frente? E isso a gente falando em questões sanitárias, né? Uma vez que hoje a quantidade de pessoas com câncer, a quantidade de pessoas com várias doenças, né? Não vou ficar aqui citando o nome de todas. Pessoas, agora recentemente, pessoas com 20 e poucos anos sofrendo AVC, pessoas com menos de 18 anos, pessoas aí jovens tendo Criança.
cardíaca, crianças exatamente tendo parada cardíaca, tendo qualquer tipo de doença que há alguns anos atrás isso acometia apenas pessoas de idade mais avançada. E hoje nós percebemos que é, crianças estão tendo isso, ou seja, isso é notório, um avanço das questões sanitárias ocorrendo sobre esse tipo de pessoas. Então, isso a gente consegue observar que nos últimos anos tem se agravado questões sanitárias, questões geopolíticas, questões também escatológicas. Se você observar, por exemplo, se fizer uma pesquisa aí e for verificar o número de terremotos, a questão, o avanço de quantidade de terremotos, isso vocês vão perceber que o gráfico ele tem sido vertiginosamente acentuado. Então a gente percebe que houve sim um avanço acelerado nos gráficos relacionados a questões de terremotos. Também a ocorrência de chuvas de granizo, chuvas torrenciais, a ocorrência de várias questões cosmológicas. O frio, vocês têm percebido que o frio, cada vez mais, ele tem se intensificado, e da mesma forma, do outro lado também, a questão do calor. Então, as agendas, inclusive, eles avançam essas questões ligadas ao suposto aquecimento global, mas a gente observa isso claramente que não condiz com a realidade dos fatos, porque uma vez que os locais onde estão calor, de fato, eles se aquecem cada vez mais, mas em contraponto, a gente também percebe que os locais onde há a ocorrência do frio, esse frio ele tem se agravado, ele tem se acentuado. Então, a gente percebe que, inclusive, a própria mídia, eles têm moderado na sua fala e alterado algumas coisas, tentando desassociar essa palavra, esse termo do aquecimento global, tentando agora subverter a palavra ligada a mudanças climáticas. Mas isso tudo, na verdade, está conectado com a inversão magnética, que é o que eu falo bastante no meu canal. Inclusive, eu estou escrevendo o meu próximo livro que eu vou disponibilizar, eu espero que ainda esse ano dê para terminar. Ele vai falar especificamente sobre a inversão magnética e o apocalipse. Então, o meu próximo livro, eu estou já compilando, né, as informações, escrevendo, já preparando todo esse material, para poder deixar isso de uma forma assim, também compilada, um material físico, onde você possa ter em mãos, caso ocorra algum problema aí futuramente. Então, tudo isso a gente consegue observar claramente isso avançando. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, tá tudo certo, irmão? Tá me ouvindo? Perfeito. Tá, beleza. Então, assim, já até, se quiser comentar alguma coisa aí, irmão, até para poder preparar aqui, se quiser, depois a gente segue falando Não, sobre essas perfeito. coisas. Tudo O que pessoal também. escorreu aí é perfeito. Isso mostra todos os eventos, né, que Jesus falou que ia acontecer no final dos tempos. E a gente está vendo uma intensificação de tudo isso, né? E eu até queria ler com vocês, gente, Mateus 24, porque não dá para a gente falar sobre esse assunto e não ler Mateus 24. Inclusive, eu queria dar uma chave de entendimento para vocês. Diz assim, né? Diz-nos quando sucederão essas coisas. Os discípulos perguntaram para Jesus: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual era o sinal que a gente devia perceber da vinda de Jesus? E ele respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Certamente ouvireis de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, porque isso não é o fim ainda. Então, a gente está vendo a intensificação de guerras, né, entre Israel, essa coisa toda, mas isso não é o fim, gente. Sempre houve, e só que agora está havendo uma intensificação, está aumentando. Como a Ednato falou, né, tudo agora é o que antes, uma pandemia demorava anos, né, para eles decretarem, agora aconteceu em 2020, já acabaram de decretar uma hoje. Então, a gente vê uma redução nesse período, né? E aí fala o seguinte, ó, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, a gente está vendo isso, né? E como o Ednato bem falou, esses eventos estão conectados à inversão magnética, ela está totalmente ligada a todos os eventos que João teve, né, na Ilha de Páscoa, que ele viu tudo que iria acontecer, então eles estão interligados, esses eventos, com a inversão magnética. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados, isso se refere à perseguição, né? Uma afronta ao cristianismo, a gente já está vendo isso em TV aberta, tudo, né? Como a gente viu nas Olimpíadas, eles, tirando sarro da Escritura, da Bíblia, de Jesus.
E isso só vai piorar daqui para frente, gente. Isso vai normalizar essa afronta ao cristianismo e vai piorar. Porque quem for contra vai começar a sofrer punições severas quanto a isso. Nesse tempo, muito antes de se escandalizar, atrair, odiar, levantar-se a muitos falsos profetas enganarão a muitos. Depois, inclusive, eu quero falar somente sobre esse ponto com vocês, que é muito importante. Mais para frente eu vou tocar nesse assunto, eu vou voltar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aquele, porém, que perseverar, será salvo. Mas olha só. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, gente, todos os eventos antes que aconteceram, eles são o princípio das dores. Terremoto, guerra, essa coisa toda. Mas quando é que realmente vai vir o fim? Quando é que você fala assim, agora Jesus está realmente voltando? A gente tem muito pouco tempo, quando o evangelho for pregado no reino todo. E eu te digo que já está acontecendo. Porque hoje, através da internet, várias pessoas no mundo todo estão sendo alcançadas com a mensagem. Lugares que antes não entrava o evangelho, hoje, através do celular, a pessoa consegue receber a mensagem que precisa. E isso tudo foi profetizado por Daniel, né, que viria esse conhecimento para a geração final, o conhecimento ia se multiplicar, muita gente acha que é só questão de tecnologia, tá ligado também, mas o conhecimento que foi reservado para a geração final está vindo, gente. E esse conhecimento, Enoque, né, Enoque tem parte nisso. O livro de Enoque está vindo à tona com muita força, porque ele mostra os dias de Noé, mostra o que aconteceu nesse período, e as pessoas estão descobrindo porque esse período dos dias de Noé está conectado aos tempos finais, porque tudo é uma repetição. Então, tudo que aconteceu naquele período, todos os parâmetros, tudo vai retornar. Então, esse conhecimento está vindo. E a internet tem sido usada para isso. Então, quando o evangelho alcançar todas as pessoas que precisam, que a gente está nesse processo ainda, que hoje, por exemplo, um vídeo, a gente está falando aqui, mas existem várias pessoas de vários estados aqui do Brasil. Tem gente de outros lugares do mundo ouvindo essa live aqui com a gente. Por quê? Tem esse alcance, né, a internet. Então, no momento que todas as pessoas forem alcançadas com a mensagem que precisa ser levada dos tempos finais, Jesus volta. Então, esse é um grande sinal do final dos tempos. E isso já está acontecendo. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir bastante. E aí, Ednardo, eu queria discorrer um pouquinho sobre o último capítulo do seu livro. Queria que você abordasse alguns pontos aqui com a gente. É um capítulo muito bom, gente, é o capítulo 7, que fala sobre a escatologia atemporal. Porque se a gente não entender a temporalidade, a gente não vai compreender as profecias. Porque muita gente só quer ler o Apocalipse, todas as coisas que estão escritas lá, com a visão, sabe, desse mundo, com a visão física. Mas se a gente não entender essa chave de atemporalidade, a gente não vai entender tudo o que João quis passar para a gente, né? E aí, o Ednardo, ele fala uma coisa muito bacana. Cadê? Eu até marquei aqui no livro, que aí ele vai explicar para a gente algumas coisas aqui. Ó, uma coisa interessante que ele fala. A intenção de Satanás é se fazer passar pelo Messias. Ele deseja afirmar, eu sou o prometido, Jesus dos cristãos. Ele planeja sentar-se no templo de forma macrobiológica e também física. O que seria esse macrobiológico? O sionismo fortalece essa visão, uma vez que os judeus atuais desejam reconstruir o templo em Jerusalém, pois acreditam que é de lá que esse falso Messias se assentará, buscando ser adorado de forma física. Então, Ginaldo, explica para a gente esse parágrafo aqui, o que é a questão macrobiológica, e isso tudo ligado à temporalidade, né, ao Apocalipse. Sim, eu ainda tinha algumas coisas ainda para falar antes de chegar nesse ponto, mas se Tá. quiser eu já falo. Não, então fala aí o que você precisa. Não, é que eu não sei também em relação ao tempo, né? Quanto tempo que já está aí ao vivo, eu não tenho acesso aqui a nada, A última que mas eu fiz passou de 1 hora, não derrubou. não, não derrubou? Não. Então, eu acredito que pode dar certo. Posso ficar mais de 1 hora. Tinha muita coisa para falar aqui, a gente pode tentar, né? Mas se você quiser, eu já respondo, até porque você me perguntou, né? A gente pode alterar um pouco a ordem aí. Não tem problema não. Eu já falo um pouco sobre isso, porque ainda no livro, né? Inclusive no trecho que você leu aí,
Isso está lá no capítulo 7 do meu livro, Cosmologia Bíblica, e a respeito, né, exatamente da escatologia temporal, e eu coloquei de uma forma ainda meio codificada, né? Eu posso até explicar aqui de uma forma mais clara isso aí. Eu acredito que os irmãos entendam, sabe? Eu coloquei ele de uma forma codificada, mas aquelas pessoas que já seguem o canal, aquelas pessoas que já acompanham o meu trabalho, conseguem compreender o que eu quis dizer ali nessa parte que você colocou, né? Até o irmão colocou aqui, ó. No Felipe, né? 617. É exatamente isso que ele colocou aí. Basicamente isso. Então, não sei se pode usar aqui essas palavras, mas eu coloquei assim no livro de uma forma meio que codificada, mas da forma que ele colocou aqui é exatamente isso. Então, a gente está vivenciando uma guerra, tá? Uma guerra macrobiológica, né? Eu coloquei esse termo para tentar passar, né? Assim, de uma forma meio que percebida para alguns, mas para aquele que tem ouvidos, ouça, né? E para aquele que lê, entenda. Então, eu coloquei ali de uma forma assim, meio que sem falar claramente, abertamente, mas eu não sei se eu posso falar aqui. Pode falar aqui abertamente Não, o que quer dizer? melhor não. Fica muito complicado, né? Mas a gente pode, mas eu posso tentar Diante do explicar. governo que a gente está, né, é melhor a gente evitar alguns termos mais abertos. Sim, mas eu posso tentar explicar porque é o seguinte, isso é importante, irmão. Mesmo que a gente sofra assim, um cerceamento, tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem entender assim claramente o que está acontecendo no mundo. Então, assim, tá o livro lá, Cosmologia Bíblica, quem tem ele, inclusive está aqui, ó, deixei aqui separado, então, quem tem esse livro, né, Cosmologia Bíblica, vai ler lá no capítulo 7, né, isso que ele não falou aí, e, e lá está escrito, está codificado, você pode ler ali e tentar entender, mas eu acho que está de uma forma assim, clara, né, quem consegue entender isso aí, o pessoal está tudo colocando aí nos comentários, o pessoal entendeu lá, eu, André e a Cris. Então, assim, não dá para a gente Sim. falar muito, né? Então, o pessoal está É uma entendendo. guerra contra o templo do Criador, que somos nós. Então, Uma guerra isso, contra o DNA, sim, isso modificação genética. não é de hoje, né? Isso aí não começou agora. Tá? Essa guerra, Não. ela desde o início, né? Desde os primórdios ali, desde o ventre de Eva, né? Essa guerra ela acontece e é o joio contra o trigo, né? E o joio assim prevalecendo sobre o trigo. Inclusive a Bíblia fala isso, né? Que foi dado poder à besta para vencer os santos. Isso está lá em Apocalipse. E é isso aí, né? Isso vai culminar na perseguição macro final ali, onde a besta, né? Representada pelo anticristo, vai perseguir os santos, os Kadoshim, e vai vencê-los. Então, assim, e isso que quem está dizendo é a Escritura, então não sou eu. Então, eu entendo que, né, a maioria das pessoas aí consegue compreender o que está acontecendo ali, mas até por isso que a nossa fé ela não tem que estar fundamentada nas coisas aqui desse mundo. E aí vai exatamente explicar o que está escrito lá, né, que eu coloquei no livro, é essa questão da Jerusalém física, né, porque a maioria das pessoas seguem um viés ideológico, uma linha influenciada pelo sionismo, uma linha assim materialista, que ela traz esse entendimento de que a Jerusalém geográfica ela representa a mesma Jerusalém que está lá na Bíblia, que as escrituras sagradas estavam ali codificando para nós. Mas a Jerusalém bíblica é o povo de Deus, a Israel representa o povo de Deus. Então, a Israel não é um estado geográfico definido em 1948, não. Isso diz respeito à geopolítica atual que nós temos. Mas a Israel, a verdadeira Israel, ela diz respeito ao povo de Deus, às pessoas. E o corpo, a igreja, não diz respeito a quatro paredes, a isso aqui, ó, a quatro paredes ali à sua volta. A igreja, ela diz respeito ao nosso corpo, ao nosso tempo. E isso, quem diz, é a Escritura. Se você lá ler lá nas cartas de Paulo, não vou me recordar aqui exatamente, se eu não me engano, 1 Coríntios, ele vai falar isso em outros textos também, vários textos, tá? Dito isso, que o nosso corpo, ele é o templo, e é onde está a habitação da Arua Hakadosh, que a gente chama em português de Espírito Santo. Então, nós devemos, inclusive, cuidar desse templo, né? Porque e a própria Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja,
ele habita em templos feitos pela própria mão dele, que é o nosso corpo. Ele desenvolveu essa tecnologia macrobiológica. Então, isso representa o verdadeiro templo. Então, quando você compreende que o nosso corpo ele representa o verdadeiro templo, então você entende que o trono ele está dentro do nosso corpo, certo? Então, quem compreende isso, quem entende que o trono ele está depositado no nosso verdadeiro corpo, e isso está ligado à base nitrogenada do DNA, né? Quem quiser buscar mais informações sobre isso lá no canal Cosmologia Bíblica, eu falo bastante sobre isso. Eu entendo que a biologia bíblica e conecta todos esses pontos que traz à luz ao nosso entendimento de saber o que está ligado à verdadeira Israel, à verdadeira Jerusalém, que é o nosso corpo. Ou seja, se você compreende que o nosso DNA é aonde está a habitação do Eterno, inclusive isso dá para se verificar de maneira científica, uma vez que nós compreendemos que o código do nome do tetragramatron do Eterno, Yod-Hei Vav-Hei, que é o código 10565, buscando lá no hebraico, quando você entende isso, que o alfabeto hebraico, né, o Aleph Bet, representa ali, cada letra ela tem uma representação numérica dentro do estudo da gematria judaica, você percebe que o nome do Eterno, ele representa numerações. E esse código numérico, ele está encriptado no nosso DNA, que é o 10565, que é o Yod Rei Vav Rei, né, em hebraico. Então, quando você entende isso, você percebe que a besta, o anticristo, ele vai tentar copiar Deus, ele vai tentar sentar no trono. E esse trono não é lá um trono lá físico, lá em Jerusalém, Israel, lá, geográfica, estabelecida em 1948. Não, nada tem a ver com isso. Isso aí pode acontecer? Obviamente que sim, porque eles vão enganar as pessoas. O grande engano faz parte disso aí, faz parte do grande engano. Então, a maioria dos cristãos, eles vão ser enganados, eles vão, infelizmente, isso é muito triste saber disso, mas infelizmente a maioria dos cristãos vão adorar a besta. Eles vão adorar o anticristo. É uma coisa assim muito triste. A gente tenta lutar contra isso, trazendo essas informações, mas as pessoas nos chamam de teórico da conspiração, não entendem aquilo que a gente traz aqui. E a gente tenta trazer assim com o maior carinho, né, e explicar para as pessoas isso, mas aí as pessoas, infelizmente, elas preferem ser enganadas, elas preferem a mentira. É exatamente o que está escrito na Bíblia lá. As pessoas deram ouvidos à mentira, recusando, né, refutando, rechaçando a verdade que é Cristo, o Messias. Ele veio e disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, se fosse deste mundo, ele já teria mandado aqui miríades e miríades de anjos para poder lutar em favor dele. Mas ele disse: antes, pois, não ajunteis tesouro neste mundo, onde a traça e a ferrugem corrói. Antes, pois, ajunteis tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, pode corroer. Ou seja, o Messias, ele o tempo inteiro, ele nos alertou para que esse mundo aqui, essas coisas desse mundo são efêmeras. Então a gente não deve ficar aqui pensando em bens materiais, em um super carro, em uma super casa, uma vez que nós estamos aqui apenas de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Então, quando você entende isso, você não é enganado por essa mentira aí da Israel geográfica, que é apenas uma faceta ali, algo para poder enganar as pessoas, inclusive assim, uma gigantesca leva de cristãos vão cair nesse engano, infelizmente, e vão lá, eles vão viajar, vão entrar no avião, vão lá para Israel, vão adorar lá o anticristo, vão celebrar lá as festas, achando que está ali celebrando o reino milenar do Messias. É muito triste saber disso, mas é a realidade. Então, assim, isso é bíblico, isso está escrito lá na Bíblia. Então, as pessoas vão cair nesse ledo engano, vão estar lá adorando o anticristo, vai estar lá fazendo sacrifício da novilha vermelha, vai estar lá fazendo tudo achando que o Messias, na verdade, ele veio. Que é esse Messias que eles estão esperando aí, que a gente sabe muito bem quem é, e que a elite já vem aí, ó, anunciando, né? Você tem aí diversos eventos mundiais, aí você tem, você citou mesmo aí o show da Madonna, você tem aí Copa do Mundo, você tem Olimpíadas, todos esses eventos aí da elite satânica anunciando a vinda dessa figura que vai representar esse governo mundial. Então, as lideranças
mundiais aí já fazendo uma adoração velada dessa figura aí que vai vir. E a igreja, assim, entre aspas, né, a maioria dos cristãos aí que estão seguindo os lobos, né, que estão aí na frente desses grandes templos, eles vão seguir rumo ao abismo, infelizmente. É uma coisa assim muito triste. A gente está aqui falando para que as pessoas que têm ouvidos, né, aquele que tem ouvidos ouça, porque a gente está aqui trazendo essas informações. Mas essa guerra, ela já está sendo travada há milênios atrás. E aí algumas pessoas vão perguntar, né, eu já até vi alguns aqui perguntando, se eu for, vou usar uma palavra aqui, se eu for inoculado, quer dizer que eu perdi minha salvação ou algo semelhante? Não necessariamente, tá? Então, a Bíblia ela fala do período da ignorância. Então, se você... Existem coisas que você faz também que alteram o seu DNA que você nem sabe. Não somente a Alimentação. das inoculações. Você, por exemplo, pode estar ouvindo determinado tipo de música, essas músicas descompassadas, elas criam um distúrbio, uma bagunça nas frequências do seu corpo. Isso aí também altera o seu DNA. Você pode estar alimentando de alimentos transgênicos, isso também altera o seu DNA. Você pode estar fazendo diversas outras questões, várias coisas que vão também estar alterando o seu DNA. Então a gente precisa fazer o quê? O processo da tchuvá, que é o processo do arrependimento, a metanoia, a mudança de mente, é voltar às origens, retornar às origens, que é as escrituras sagradas, na sua originalidade lá da cultura hebraica, que é o antigo povo hebreu que trouxe todo esse conhecimento para nós. Então, você que foi inoculado aí com uma, duas, ou o que quer que seja, você tem sim algumas questões como metais pesados, como muitas coisas que a gente já falou em várias lives aí, que não condiz ficar aqui citando, você tem essas coisas no seu corpo, mas há como você tentar reverter essa situação. Assim como quem mora também em grandes cidades é o tempo todo bombardeado com frequências baixas de frequências de rádio, frequências de som, Wi-Fi, várias frequências também estão ali bombardeando o seu corpo, tentando alterar o seu DNA, a base nitrogenada do seu DNA. Então, não é só as inoculações. Então, as pessoas se preocupam muito com isso. Isso, obviamente, é algo assim extremamente agressivo para o nosso templo, né, para o nosso corpo, mas até mesmo ali uma tatuagem, chocolate, alguma coisa que você introduz ali no seu corpo, ou alguma coisa que você ingere, também pode estar alterando o seu DNA da mesma forma. Então é importante preocupar com isso, sim, mas é importante também você fazer o principal que eu percebo que a maioria das pessoas não fazem, que é orar, é buscar o eterno de coração. Durante a primeira que a gente teve, a primeira crise sanitária, que a gente teve alguns anos atrás, 5 anos atrás, 2019, no início ali, eu percebi algumas pessoas que são pessoas de oração, são pessoas de busca, pessoas de jejum, nas quais elas chegaram para mim depois e falaram, olha, eu não sei nada dessas teorias aí, dessas informações que você fala, mas eu senti no meu coração o Espírito Santo falando forte para eu não ir lá e não tomar essa questão aí. Eu senti muito forte o Espírito Santo. Então perceba que aquela pessoa que ela tem Deus no coração, ela tem ali o Espírito Santo, e essa pessoa que Sim. está em oração, essa pessoa que busca, essa pessoa que jejua, essa pessoa que está alinhada com o pensamento, com a frequência divina, ela vai ser alertada, independente se ela ouviu ou não teoria, ou se ela viu o meu canal, ou o canal de qualquer um aqui, da irmã Vivi aqui, da Bela com propósito, independente de qualquer coisa. Se essa pessoa está alinhada em oração, em jejum, em leitura bíblica, o Espírito Santo vai falar no coração dela. E eu vi isso acontecendo 5 anos atrás e estou vendo até os dias de hoje. Então, tem pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, eu estou sentindo de não mais comer chocolate. Eu não sei porquê, mas alguma coisa está falando dentro de mim que eu não consigo mais. Eu pego ali uma barra de chocolate, vou comer e não consigo. Ou seja, isso já é o Espírito Santo ali já alertando a pessoa dos metais pesados que tá sendo introduzido agora nesses alimentos. Então, assim, nós estamos, principalmente quem mora nas grandes cidades, nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia por frequências, foi colocado aí chemtrails, por inoculações, por música, por som, por alimento, por tudo que vocês imaginarem, é uma guerra que nós estamos vivendo. É uma guerra silenciosa e muitas pessoas não têm nem noção de que estão em uma guerra, de que o joio
está tentando exterminar com você. Então, tem muitas pessoas que estão aí adormecidas e não sabem o que está acontecendo. Então, né, para finalizar, essa questão de assentar no templo é exatamente isso. É a tentativa que o inimigo vai fazer de adentrar no nosso corpo e controlar as nossas ações. Até por isso, isso está conectado com a marca da besta final, onde no final ali, as pessoas que aceitarem esse sistema da besta, está ligado à ação e também ao pensamento, essas pessoas, elas não terão como ser salvas. Então, quem aceitar a questão das inoculações, não, quem aceitar a marca da besta final, ali, todo esse processo, quem já vem, né, já entrando nesse processo, e no final ali, aceitar isso, essa pessoa já era, ela não tem salvação, ela não vai herdar o reino. Por quê? Qual que é o problema? Quando você aceitar a marca da besta final, ela vai conectar a sua alma no seu corpo e você não vai conseguir herdar o corpo glorificado. E a Bíblia ela é muito clara, ela é enfática, o Messias ele fala isso claramente. Carne e sangue não herdarão o reino celestial. Ou seja, esse corpo aqui é apenas uma transição, é um momento, é um período onde nós estamos aqui sermos transformados num período ali durante o arrebatamento ou no final ali, no ressoar da última trombeta, nós seremos transformados e receberemos o corpo de glória, o corpo glorificado. A glória está ligada à iluminação. E aí sim, nós ascenderemos às regiões celestiais, aqueles que entenderem isso, aqueles que seguirem e forem fiel até o fim. Quem disse isso foi o Messias, não fui eu. Então, aquele que chegar até o fim, ele vai ser galardoado com os portões celestiais sendo abertos e a gente poder entrar nessa questão. O pessoal está falando aqui que travou. Você está ouvindo aí, mano? Para mim tá perfeito, gente. Travou qual? Desnardo, meu? Para mim tá ok. Muita gente. Travou qual, gente? Eu tô te ouvindo normal. Eu só não tô te vendo, mas tô ouvindo. Também não estou ouvindo, Caiu? não. Muita gente falando aqui que travou. Será que Caiu? caiu? Ai, gente, coisa estranha. Tá normal, gente. Para mim, ao menos. Eu tô Voltou. vendo as mensagens de vocês. Algumas Voltou? Tá pessoas. tudo certo? Voltou. Voltou. Acho que voltou. Tinha caído. Normal. Isso aí, pessoal. Então, assim, é algo complicado de falar, né, irmã? Mas a gente aborda essas coisas e eu creio que nós fazemos parte, sim, da geração final. Nós estamos, sim, no tempo do fim. Isso é um fato. E a gente consegue observar isso em várias cadeias aí da sociedade, bíblica, Exatamente. demográfica e tal. Pode ficar à vontade, irmã, para comentar o que você quiser. Não sei se vai. Então, só pontuando, acrescentando um pouquinho na sua explicação sobre a questão da guerra, né, microbiológica, tudo que a gente enfrenta nesses tempos, que já vem desde o início dos tempos, desde o Éden, e só está se intensificando. Gente, a questão do DNA é algo muito sério. É tanto que eu queria ler com vocês Gênesis 28, que fala sobre a visão que Jacó teve, né? Que ele fala que ele sonhou e é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O DNA é uma escada espiralada, gente. E despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que ele está nesse lugar? E temendo disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Depois vocês leiam com calma, tá? Todo o capítulo 28, dessa visão que Jacó teve. Isso se refere, gente, ao DNA humano. Ele viu anos atrás, milhares de anos atrás, o DNA, porque quando fala que quão temível este lugar é a casa de Deus, o que é a casa de Deus, gente? Somos nós somos o templo, nós somos o verdadeiro templo do Espírito, como o Dinado bem pontuou. Não é um templo físico, somos nós. Então, quando fala que o Senhor está neste lugar e eu não sabia, hoje nós sabemos que o nome do Criador está dentro do DNA.
O que ele criou e ele deixou a assinatura dele expressa. Possível negar isso, gente. Então, ele está nesse local, ele está no nosso DNA. O nosso DNA, gente, é muito mais do que uma sequência de genes. Ele é a porta dos céus, ele faz essa conexão. Como bem fala aqui, ó. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É a porta dos céus. Então, ele faz essa conexão com os céus, onde o Espírito Santo interage com a sua criação, com nós, com a igreja. Então, o DNA é algo muito sério. E o que o sistema vai atacar nesses tempos finais, gente, não é brincadeira. E a igreja precisa compreender isso, porque, como o Ednato falou, hoje nós já somos atacados né, com alimentação, com frequências, com música, com tudo nós somos atacados. Farmaqueia, remédios que dizem que é para curar, mas não é, gente. É só um paliativo, não cura nada. Mas vamos dizer assim, o ataque final, o teste final, gente, vai ser um ataque muito forte ao DNA, através de transhumanismo, através de hibridização, que são reflexos da era de Noé, dos dias de Noé. E muita gente, só completando o que o Ginato também falou aí, que o pessoal perguntando, e sobre a picada, né, a marca da besta ou não. Gente, não é ainda. Faz muito mal, muito para quem tomou. Inclusive, existem pessoas, depois eu posso indicar páginas que ajudam a limpar o organismo dessas coisas, mas não é a marca ainda. Porque a marca, ela vai estar conectada a uma profanação do DNA. Gente, a gente não sabe como ela vai ser. Qual vai ser a forma que ela vai ser apresentada? A gente não sabe ainda. Pode vir de diversas formas. Existe muita especulação quanto a isso, mas a gente não sabe ainda. Eu não posso falar, gente, vai ser assim, vai ser através disso, de um microchip, de não sei o quê, a gente não sabe. Mas a questão que a gente precisa compreender é que, em essência, ela vai alterar o DNA. Ela vai fazer uma alteração genética dentro do nosso DNA, que nos liga aos céus, porque é a porta dos céus, que faz essa conexão entre céus e terra. Porque, inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube explicando isso. O DNA é mais do que ele é mais do que um código genético, ele é um armazenador de dados. Coisas que nós fazemos hoje estão sendo escritas no nosso DNA. Ele é um armazenador de informações. Ele codifica tudo, gente. É fantástico. Vocês não têm noção. Quando você começa a estudar o DNA, você fica espantado com o que o pai fez. E o nome do Criador está dentro de nós. Então, por isso que, quando fala que quem colocar a marca não vai ter como ter salvação, porque vai ser uma mudança de dentro para fora. Vai ser uma modificação genética tão profunda que é impossível a pessoa se arrepender. Impossível. Entende? Então, é isso que eu queria pontuar quanto ao DNA. Depois leio Gênesis 28 com calma, direitinho, tá? E quer falar alguma coisa sobre isso, Ednato? Não, tranquilo, pode seguir se você quiser. Tá. E aí, gente, eu queria falar uma curiosidade com vocês, que está no livro do Ednato, nesse capítulo, né? Que eu achei muito interessante. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Vocês vão gostar, gente. Fala o seguinte, que ele faz uma conexão com o plasma, ele leva uma perspectiva interessante do plasma com a ressurreição dos mortos. Eu achei isso fantástico, Ednato, muito fantástico. Vocês vão gostar de compreender isso. E ele vai explicar legal para a gente aqui, olha só. A relação entre a ressurreição de Jesus e o que descreve como raios de plasma que caem sobre a Terra é uma perspectiva interessante. A ideia de que descargas elétricas ou raios de alta voltagem estariam relacionados à ressurreição é uma interpretação única desses eventos. Quando Jesus morreu, no momento que ele ressuscitou no terceiro dia, os mortos ressuscitaram. E esse evento mostra raios de plasma caindo sobre a Terra. E há uma intrigante relação, e podemos compreender através dos aparelhos como o desfibrilador, que é utilizado na medicina quando a pessoa perde os sinais vitais. Então, os profissionais da medicina utilizam esse aparelho para dar descargas elétricas no corpo da pessoa para que o corpo volte a ser reanimado. Porque nós somos essa matéria física, mas também somos seres, o quê? Eletromagnéticos. E isso é uma grande evidência para essa afirmação. Então, no momento que Jesus morreu, descargas de plasma, que seriam raios de alta temperatura e de alta voltagem, trouxeram pessoas de volta à vida. Isso é registrado nas escrituras. Então, eu achei
essa parte fantástica desse capítulo 7, entendeu? Do final dos tempos, a questão da temporalidade. Aí, se você puder explicar um pouquinho, porque é um conhecimento muito incrível, gente, muito mesmo. Sim, estava tentando achar aqui o texto. Está na página 268. Não, eu falo o texto bíblico, né, que eu Ah, tá. falar dele. Mas, enfim, é muito interessante, né, essa parte. Primeiro, creio que, por isso que está no último capítulo, né, porque o ideal é a pessoa entender toda a cosmologia primeiro. Ela tem que entender essa questão de plasma, porque às vezes para a pessoa ouvir assim, como assim plasma caiu, as pessoas ressuscitaram, desfibrilador, o que que é isso? Não entendi. É, o ideal é você compreender toda a cosmologia, que nada tem a ver com aquilo que você estuda aí nas escolas, aquilo que o setor acadêmico ele propaga. Então, assim, não está ligado a isso. Isso aí é algo assim completamente enganoso que veio para poder tentar remover o criador da equação no sentido de criação da Terra. Então, isso aí nenhuma civilização antiga via dessa forma, até porque isso era considerado assim uma loucura descabível, né? Se você pegar, inclusive, os pais da igreja, eles combateram isso aí, esse entendimento. Até mesmo o próprio Martinho Lutero, ele combateu veementemente o próprio ali, Nicolau Copérnico, tá? Inclusive chegando a afirmar que ele estava endemoniado tentando trazer essa nova cosmologia heliocêntrica, tá? Isso aí tá nos livros, isso aí, inclusive na Schröder, que é um livro em alemão, publicado por Martin Lutero, no século XVI, ele chega a citar isso aí contra Nicolau Copérnico, que vinha trazendo essa nova compreensão da cosmologia, que eles chamam hoje de cosmologia moderna, né, que seria ali a questão do modelo heliocêntrico, que é o desenvolvimento do modelo de Cláudio Ptolomeu, que é o modelo geocêntrico de cosmos. Mas, assim, você compreende, tudo isso veio para poder deturpar esse entendimento bíblico, que, inclusive, faz com que as pessoas não compreendam até o mesmo Apocalipse ali final. Ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele é regido por leis criadas pelo Eterno. E essas leis nada tem a ver com lei da gravidade, tudo isso aí que é colocado pela ciência moderna e pelo setor acadêmico. Mas sim tem a ver com leis eletromagnéticas. E essas leis eletromagnéticas, elas foram determinadas pelo Eterno. Isso aí, inclusive, você consegue verificar na Escritura, principalmente no livro de Apocalipse mesmo, vai falar sobre isso, aonde você percebe que na cosmologia dos antigos hebreus, você tem dimensões interpostas umas sobre as outras, e a partir da sétima dimensão, ou seja, o sétimo céu, você vai ter ali o trono do Eterno. Ele vai desde o sétimo céu até o décimo, onde está a face, né, o Santo dos Santos. E a partir dali você percebe que a Escritura ela coloca que abaixo do trono do Eterno sai uma luz, uma energia, e isso está ligado ao plasma, né, que é o quarto estado da matéria, que seria ali gases ionizados, né, e de alta temperatura e de alta voltagem. Quando você compreende isso, você entende todos os eventos escatológicos que ocorreram desde Gênesis e vão ocorrer até no Apocalipse, como, por exemplo, a petrificação pelo plasma, no momento ali do dilúvio. Você percebe ali o porquê que hoje a gente vê montanhas, né, com formatos ali gigantes, né, e animais. O porquê que a mulher de Ló ela se tornou, traduções colocam lá com a estátua de sal, mas isso na verdade está ligado ali a uma petrificação, a um estado ali de petrificação, como por exemplo lá na Itália, no vulcão Vesúvio, a elite coloca que o vulcão é responsável pela petrificação ali das pessoas, mas jamais você vai ver uma lava petrificando alguma coisa. Isso aí é uma coisa assim totalmente anticientífica, isso não existe. Isso é uma mentira que eles contam aí para tentar empurrar a goela abaixo as pessoas, achar que ali o vulcão Vesúvio petrificou alguma coisa. O vulcão não petrifica nada, né? O que petrifica é descargas de plasma. Então, inclusive, você consegue verificar isso cientificamente.
Se você pegar aí, por exemplo, e ver o processo de fabricação do vidro, você vai perceber que é um processo de petrificação. Inclusive, você consegue reverter esse processo. Você consegue pegar ali e dar descargas de alta voltagem na areia, inclusive, que é a base de silício, e aí você vai perceber que ah, essa areia ela vai ser derretida e se transformar ali no vidro, e você consegue fazer o processo inverso. Tudo isso ligado a essas altas descargas de plasma, e ali você percebe que isso é totalmente possível de ser feito. Da mesma forma, ocorreu em todas as inversões magnéticas, e isso vai estar no meu próximo livro. Quem quiser entender isso aí, aguarde que posteriormente eu vou estar colocando isso no próximo livro, que fala exatamente, especificamente sobre a inversão magnética e o Apocalipse. Esse vai ser o meu próximo livro. Já está sendo produzido, né, já está bem no processo bem avançado, e posteriormente eu vou estar lançando ele. No processo das inversões magnéticas, você percebe o colapso do firmamento, né, o raquia, que é sólido, né, a cúpula sólida que as antigas civilizações compreendiam dessa forma, inclusive a cultura judaica dos antigos hebreus, e a palavra do hebraico nos afirma isso, inclusive no livro de Jó você consegue também compreender que nós vivemos sob uma cúpula sólida, que antes havia as águas primordiais, as águas do caos, né, que inclusive em hebraico se chama Shamaim, por isso que você vai perceber lá que o Eterno, ao criar ali o nosso cosmos, a Terra, ele utiliza esse nome, né? Shamaim significa lá tem águas, né? Significa os céus, águas, né? Shamaim, Maim é a palavra para águas. Shá um, um artigo definido, um artigo definido, no caso, indicando que lá tem águas. Ou seja, ali você compreende que antes havia essas águas primordiais e elas desceram no dilúvio, no momento em que as comportas dos céus se abriram e também abaixo, né, os, esqueci aqui o termo que é colocado ali para baixo, não só as comportas do céu, mas o poço do abismo também abriu e as águas elas também subiram. E depois elas foram para o Sheol, para o abismo. Ok. O que ficou lá depois que as águas elas caíram aqui à Terra? Ficou apenas essa questão do plasma. Por isso que agora você vai compreender aquilo que Pedro fala lá em 2 Pedro, que este mundo está entesourado para o fogo. Ou seja, ele diz que, por isso que o Eterno ali, inclusive no momento que ele fala ali sobre como sobre o arco da aliança, né, que a gente chama atualmente de arco-íris, né, que na verdade é uma nomenclatura de uma outra. Sim, mas o arco da aliança é o momento ali que o Eterno ele coloca ali para Noé dizendo, ó, não mais enviarei águas para terminar com a terra, né, para poder fazer esse reset, digamos assim, mas agora a terra ela vai estar sendo preparada para a próxima inversão, que será através de fogo. E aí Pedro, ele sabia muito bem disso, e ele coloca lá na sua carta em 2 Pedro, ele fala, o mundo está entesourado para o fogo, ou seja, os elementos eles serão abrasados no fogo, ou seja, o que sobrou lá é esse fogo consumidor, que a gente chama de plasma. Então, quando você faz esse estudo, inclusive do campo magnético, você percebe que existe um tubo de plasma, inclusive as antigas civilizações, como os povos nórdicos, eles chamavam de árvore Yggdrasil, que seria ali o tubo de plasma, que está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não é o ponto aqui. Só para que vocês entendam que há uma energia plasmática sobre o firmamento. E no momento em que o firmamento colapsar, os poderes dos céus forem revelados, esse plasma ele vai adentrar. E em todas as inversões magnéticas que houveram rupturas no firmamento, aonde possibilitou a entrada desse plasma. E no momento em que o Messias ele morre e ressuscita, ocorreu esse ponto. Então ali vocês vão perceber que houve uma tempestade plasmática ali no momento. E aí essas descargas de plasmas que caíram na Terra trouxeram novamente à vida os mortos. E isso aí está registrado na Escritura. Se não me engano, lá em Lucas vai falar isso. No momento ali que o Messias ele morre e ele ressuscita,
que ali o véu é rasgado, né? Houve ali um grande terremoto. Esse terremoto ele gera um colapso ali no firmamento, no Ráquia, e aí esse plasma ele adentra na Terra, ele ocorre ali uma descarga de plasma, e aí ele reativa o sistema biológico do corpo dessas pessoas que estavam ali mortas. Da mesma forma que, né, eu coloquei lá no livro, da mesma forma que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa ela tem ali o falecimento cerebral decretado, né, pelos médicos, a última tentativa que eles utilizam ali é dar uma descarga de alta voltagem através do desfibrilador. Então, no momento em que eles dão ali uma descarga de alta voltagem, é para tentar reanimar o espírito, uma vez que vocês compreendem isso que a gente fala bastante, que o nosso espírito ele está ligado ao eletromagnetismo. Então, no momento que você dá essa descarga, você reanima ali o corpo da pessoa, você reanima, ou tenta, né, melhor dizer, tenta fazer isso. Foi exatamente o que ocorreu no momento que o Messias ele ressuscitou. Houveram ali descargas, e essas descargas fizeram com que as pessoas fossem elas fossem ressuscitadas. E é a mesma coisa que vai ocorrer no final. Quando o Messias voltar, a ressurreição está ligada a isso. Então, aqueles que já tiverem sido mortos, até o momento em que o Messias vir, isso vai acontecer a mesma coisa. A cúpula celestial, o firmamento, ele vai colapsar, ele vai dar ali um crack, ele vai abrir, e ali ele vai permitir que novamente essas descargas de plasmas, agora em uma carga assim muito maior, em uma questão assim muito mais ampla, vai cair aqui novamente, e aonde que alguns ali vai estar ocorrendo ao mesmo tempo o arrebatamento, e vai estar ocorrendo também a questão da ressurreição ali final dos mortos. É o que Paulo fala em Tessalonicenses 4. Paulo ele fala que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados nos ares. Então não vai ser algo bonito, né? Você vai ver ali descarga de plasma caindo, os mortos ressuscitando, e as pessoas que estiverem vivas, inclusive Paulo ele fala exatamente por isso, porque aqueles que estiverem vivos vão ser transformados nos ares, ou seja, vai haver uma descompressão do dome, o oxigênio da Terra ele vai ser sugado, o eletromagnetismo ele vai ter uma ruptura, e aonde algumas pessoas vão sobrevoar, isso que vai gerar ali a questão das pessoas sendo elevadas ao alto, no momento em que o Messias descer na altura das nuvens. E aí essas descargas de plasma vão fazer com que os mortos ressuscitem e as pessoas que estiverem vivas vão ser acometidas com essas altas descargas do plasma e vão ser transformadas vivas. Isso vai ocorrer com quem estiver vivo ali no momento. Então, esse é todo o processo da redenção explicado de uma forma científica, assim, mais ou menos, para que vocês consigam compreender. Isso que eu coloquei lá no livro Cosmologia Bíblica, mas de uma forma assim meio codificada. Fantástico. Deve para entender, né? Sim, gente, o homem é inteligente demais. Ai, ai, Ednardo, você tem um conhecimento muito lindo. E assim, eu estou vendo aqui os comentários pessoal, realmente é emocionante você poder imaginar isso. Eu fico aqui com o coração a mil, porque teve a tua irmã que escreveu assim: antes eu tinha medo, agora o meu coração pulsa, porque, gente, o conhecimento liberta. Tem gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, não quer saber dessas coisas, né? Não quer ler esses negócios, não, tal. Mas quando você começa a entender esses eventos, por exemplo, isso que o Ednardo escreveu, gente, é algo assim que, quando eu li, eu não sabia disso. Eu li e fiquei, como assim, meu Deus? E ele explicando, você fica, caramba, tudo está ligado à inversão magnética, ao plasma, à ressurreição dos mortos e Jesus vindo com poder, com glória. Gente, vocês imaginam esse evento? O que que vai ser isso? Então, não tem como a gente ter medo dessas coisas. Vai haver perseguição, vai haver dificuldade, sim, vai haver. O anticristo vai estar vindo com muita força contra a igreja por um tempo, por um período curtinho de tempo, ele vai vencer os santos. Mas, gente, nada nesse mundo pode nos afastar de viver isso. Vale a pena você perder tudo nessa vida para poder viver esse momento, sabe, da ressurreição dos mortos, porque é um evento único, né? A ressurreição é a volta de Jesus. Então, quando você começa a entender essas coisas, por exemplo, tudo que ele explicou aí, a gente está ligado à cosmologia da Terra. Os eventos apocalípticos estão ligados, né, à verdadeira cosmologia defendida pelos hebreus, defendida pelos todos os povos antigos, que não é o heliocentrismo.
é uma terra estacionária, coberta por um firmamento, que está em Gênesis 1, descrito que ele foi levantado no segundo dia da criação. Ele faz essa separação das águas de cima, das águas de baixo, que tem as águas primordiais, né? As águas acima dos céus. Então, quando você entende todas essas coisas, tudo passa a ter conexão, você começa a encaixar tudo. Então, não tem como ter medo, gente, não tem. A gente sabe que estamos no final dos tempos, a gente sabe que somos a geração final, mas quando o conhecimento vem, não tem mais medo. O conhecimento, ele liberta. Então, louvado seja o Eterno pela tua vida, meu irmão, por esse conhecimento tão profundo que você colocou nesse livro. E sugiro que vocês, quando puderem, comprem esse livro, é muito bom. Tem um conhecimento absurdo nele, muito bom. Irmão? Sim, tá aí. Tô Ah, ouvindo. pensei que tinha caído a live. Não, tá aqui. Tá indo. Mas é isso, né, Nilo? Eu acho que deu para explicar bastante coisa, né? Eu acho que o pessoal conseguiu compreender aí muita coisa. Eu Qual sei que eu livro? tive que. Esse aqui, ó, irmão. Cosmologia Bíblica. Um livro muito bom. A gente está discorrendo um pouquinho sobre ele aqui. Relacionando ao final dos tempos, tudo. Eu vou colocar nos stories, tá, gente? Eu tô vendo um monte de gente pedindo aí, eu vou colocar nos stories. Vou colocar o link, tudo direitinho para vocês, tá? Quando terminar a live aqui, eu vou deixar lá nos stories salvo. Então, assim, eu acredito que o pessoal já conseguiu compreender, né? Eu tive que ligar a metralhadora aqui para poder falar um tanto de. Metralhadora de conhecimento. Para poder falar, né? Tudo ligado aqui, mas para poder as pessoas entenderem. E tem muito mais conhecimento, né? Para quem não me conhecia, para quem está vendo pela primeira vez aqui, tem muito mais conhecimento lá no canal Cosmologia Bíblica, várias lives lá, tem sim, infinitas lives, playlists. Tem uma playlist só sobre inversão magnética, onde eu explico todos esses pontos aqui que eu falei. Tem outras várias lives que eu falo muito sobre isso aqui e futuramente também eu vou lançar o próximo livro. Eu acredito que ainda esse ano sobre o Apocalipse e a inversão magnética. Então vai estar todos esses pontos vão estar lá e vai ser assim maravilhoso. Eu acredito que muitas pessoas vão compreender isso de uma forma assim literal, vão conseguir enxergar. Então basicamente é isso que eu tinha. Assim, eu queria falar muita coisa a respeito da do que a gente está vivenciando agora, né? Que nem hoje foi anunciada aí a questão da provavelmente muito provável de ser a próxima pan.com pandemia, e aí bem provável que vai voltar tudo de novo e assim de uma forma muito mais pesada. E se de fato ocorrer isso, a gente precisa estar preparado. Tem muita coisa que vai vir aí nos próximos anos, até 2030, né? Existe aí a agenda 2030 da ONU. Eles querem fazer aí um, um reboliço assim na humanidade. Assim, principalmente eles precisam destruir a, a antiga ordem para poder estabelecer a nova. Então, assim, por isso que vocês estão vendo aí um crash econômico, né? As moedas fiduciárias entrando em colapso generalizado, inclusive até mesmo as moedas descentralizadas aí, como as cryptocurrencies, né? Que seriam aí as criptomoedas, elas também vão, em determinado momento, eu entendo que elas também vão entrar em um determinado colapso. Você já observou aí uma queda de algumas moedas descentralizadas. Por mais que ela seja descentralizada, em algum momento eles vão conseguir conectar isso para as pessoas, eles vão talvez definir isso como algo proibido, como assim, como uma lei, e aí vão conseguir instaurar um determinado controle sobre até mesmo essas moedas descentralizadas aí, cryptocurrencies, e aí vocês vão perceber um avanço, né, daquilo que eles chamam de quarta revolução industrial, ligado a muita questão tecnológica, inteligência artificial, IoT, IoB, que no caso é Internet of Things, né, que são a internet das coisas, e Internet of Bodies, que são a internet dos corpos. Isso aí, quando começar a ocorrer isso aí, já vai estar assim no limiar final da humanidade. Tudo isso está encriptado no sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel ele fez a interpretação, ele fez essa leitura,
que significa, está ligado a um decaimento da humanidade ali desde a Era do Ouro, né, a Golden Age, a chamada Golden Age pelas antigas civilizações, até chegar passando pela prata, bronze, ferro, e o ferro misturado com barro ligado ao nosso corpo, ligado à tecnologia, que é decodificado através do transhumanismo, que vai fazer com que as pessoas que aceitarem esse sistema da quarta revolução industrial das agendas da elite, elas vão conectar a tecnologia nos seus corpos, né? Muitas pessoas já têm, inclusive, já têm feito isso aí, já tem pessoas já conectando a tecnologia nos seus corpos, em detrimento de uma falsa facilidade, uma falsa sensação ali de facilidade, de avanço tecnológico. Muitas vezes eles colocam uma roupagem ali para poder enfrentar dificuldades da humanidade, como, por exemplo, pessoas tetraplégicas, pessoas que têm dificuldades de mobilidade, aí eles tentam ali colocar ali uma tecnologia acoplada no corpo da pessoa, isso está ligado ao transhumanismo, tudo isso ligado à quarta revolução industrial, essas tecnologias avançadas, cada vez mais elas vão adentrar o corpo das pessoas, e tudo isso para finalizar na Agenda 2030, que tem várias questões por trás ali dessa Agenda 2030, que tem ali questões da Agenda Verde, questões ali de pautas sociais minoritárias, né, para não ficar aqui falando todas elas, questões aí de negro, questão de mulher, questão de pessoas LG e tal e tal. Então, todas essas pautas sociais aí vão ser avançadas, questão ali do encerramento dos bebês ali no ventre, muita coisa eles vão tentar avançar isso ao máximo até o ano ali de 2030, para depois vir tentar instaurar essa questão da nova ordem aí, para poder entregar todo esse poder, esse monopólio nas mãos do anti-messias de uma forma tecnológica, principalmente conectada à internet das coisas, à internet dos corpos, e tudo isso controlado através da Artificial Intelligence, né, que é a AI, que é a inteligência artificial, tudo isso para poder conectar ali a marca final ligada a essa interpretação dos milênios, inclusive eu coloquei isso no livro, né, sobre a escatologia temporal, que cada dia da criação decodifica ali os milênios, como por exemplo, o primeiro dia ele vai trazer ali sobre a separação das trevas e da luz, isso faz uma referência à vinda ao estabelecimento do Messias, que é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. A questão também, no segundo dia, é o estabelecimento ali do firmamento, ele faz a separação das águas acima, assim como eu disse anteriormente, as águas do caule, as águas primordiais, das águas abaixo, e aí no segundo milênio, né, ali no segundo milênio da humanidade, você vê a intercorrência do dilúvio, que o Eterno esperou ali concluir esse segundo milênio para poder enviar o dilúvio, fazer ali um reset na humanidade. O terceiro dia da criação, você vê o estabelecimento da vegetação, ou seja, é exatamente a partir do momento em que o joio e o trigo ele começa a entrar em guerrilha, você vai ver a linhagem de Caim lutando contra a linhagem adâmica, isso ali no terceiro milênio, ali após o dilúvio, você vê ali a questão da linhagem caimita interpassando no dilúvio e conseguindo depois tentar dominar a humanidade. Isso aí está codificado na questão do estabelecimento da vegetação na criação do terceiro dia. No quarto dia, a questão do estabelecimento dos luminares, onde tem o Sol, a Lua, as estrelas. Vocês percebem que no quarto dia, quando Deus cria o Sol, a Lua, as estrelas, isso é um código para o quarto milênio, que é exatamente no momento em que é estabelecido o Messias, ele vem, que inclusive ele é chamado de o Sol da Justiça, exatamente por isso. É exatamente no quarto dia que é criado os luminares. No quarto milênio também é o momento em que o Messias ele vem na Terra. Ele vem à Terra. E ali você vê o estabelecimento, o início ali da preparação, porque o Sol ele faz essa alusão à figura masculina e a Lua à figura feminina, conectando também a questão da igreja, que é o início do estabelecimento da igreja. Inclusive depois, no quinto dia, Deus ele estabelece a questão dos seres viventes, aonde a partir dali do quinto dia, no caso, no quinto milênio, já depois, 1000 anos depois do Messias ter ressurreto e assentado à destra do Pai, você vê essa questão da preparação da noiva, a noiva sendo adornada ali no quinto milênio. Já no sexto, você vê
Deus interagindo com a humanidade. É o momento ali que ele coloca Adão e Eva para poder ele interagir. Então você vê ali toda a viração do dia, o Eterno ele desce e vai ter com a humanidade, assim, no caso ali Adão e Eva. E isso é um código para que no sexto dia, ou seja, no sexto milênio, que é o que a gente está findando agora, é o momento que o Eterno ele vem habitar na humanidade. Então é o momento que o Espírito Santo ele habita no nosso corpo. Então a partir do momento que o Messias ele sobe, ele fala: deixarei um outro consolador que está ligado ao Espírito do Altíssimo. Isso tudo venha sendo combinado no sexto milênio e depois no sétimo milênio, né, que é conectado ao sétimo dia da criação, é o Shabat, que é o descanso, que vai conectar, vai ligar ao oitavo dia, que é o descanso final, que está ligado às bodas do Cordeiro, ou seja, que é o milênio atemporal, né, esse milênio que também está todo colocado nesse capítulo Escatologia Temporal no livro Cosmologia Bíblica. Então, é muito interessante, todos esses pontos estão lá no livro Cosmologia Bíblica, se vocês quiserem adquirir, fiquem à vontade. Tem os links aí, vou ver se depois a irmã coloca aí, né? Acho que ela já falou que tem. Tem também no Instagram aí do Cosmologia Bíblica, principalmente também lá no YouTube. Mas aqueles que não tiverem condições de adquirir, está tudo gratuito, tá? Você pode pesquisar aí na Amazon, você pode adquirir o livro digital, né? Tá lá, acho que é EPUB, que chama. Ele é gratuito para quem tem a plataforma Kindle Unlimited. Então, todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês, ele está disposto lá de forma gratuita na Amazon para quem tem ali a plataforma Kindle Unlimited. Então, se você conhece alguém que tem essa plataforma, você pode inclusive pedir alguém para poder passar a senha ali, como se fosse um Netflix, e aí você acessa lá e pode ler o livro gratuitamente. Caso também você não queira acessar, tem todo esse conhecimento lá no canal Cosmologia Bíblica no YouTube. Então, você pode ficar à vontade para poder entrar lá e maratonar todos os vídeos que tem lá, todas as lives, cada live lá abordando um tipo de assunto, e tudo isso conectado a essas questões aqui. E, finalizando, né, agora recentemente, no próximo final de semana agora, né, a gente vai estar em Goiânia. Então, quem estiver aí nos ouvindo da região aí de Goiânia, Goianésia, Anápolis, toda essa região aí, a gente vai estar lá presencialmente para poder nos reunir com os irmãos lá. E tem sido muito bom, né? Todas essas reuniões que a gente tem feito aí. É uma oportunidade para a gente poder estar junto e conversar, né? Sem precisar aqui de ficar driblando algoritmo. A gente pode falar abertamente sobre todos os aspectos de conversa aqui. Tem sido muito bom essas reuniões. A última que a gente teve lá em Curitiba foi espetacular. A gente falou sobre muita coisa, eu pude falar abertamente, porque ali não tinha nenhum algoritmo ali nos barrando, né? Então a gente pode falar abertamente. Aqui eu ainda fico filtrando muita coisa, não dá para explicar tudo. Mas no presencial é totalmente diferente, onde a gente pode abordar muitas coisas e falar de forma aberta. Mas é isso, minha irmã. Acredito que consegui dar uma contribuição aí Fantástico. considerável para tudo. E é isso. Quero agradecer a oportunidade e espero encontrar os irmãos de forma presente, já no próximo domingo, agora em Goiânia. E fica aí o convite para vocês irem lá até o canal Cosmologia Bíblica, ou quem quiser adquirir o livro aí, tá? Né, de forma física aí, ó, chegar para você. Né, entrega em todo o Brasil pela Wiclap e também na Amazon, em todo o mundo. Né? Se você estiver na Europa, se estiver aí nos Estados Unidos, qualquer local, a Amazon entrega aí para vocês. Amém. Gente, eu queria finalizar. O Ginaldo deu uma explicação muito boa, né, sobre tudo, sobre toda essa questão final dos tempos, a temporalidade, ele explanou muito bem. Inclusive, depois escutem, eu vou deixar gravada essa live, tá? Escutem novamente, para vocês pegarem com mais detalhes. Eu sempre, quando eu gosto muito de um conteúdo, eu vejo 2, 3 vezes para eu poder entrar na cabeça, eu anoto, para poder fixar, tá? Mas eu queria deixar uma palavra com vocês muito importante em relação aos tempos finais, em relação a tudo que está acontecendo, que inclusive é uma coisa que eu e o Dinada a gente conversa muito sobre isso, e é uma preocupação nossa, a questão do engano, e como isso vai acontecer de maneira tão forte, porque a gente tem visto todas as coisas acontecerem, a gente tem visto o mundo sendo cada vez mais perverso, maligno, isso não vai voltar, isso só vai piorar. Mas já existe nesse mundo, gente, um engano muito grande, e vai piorar.
Lembra que eu falei que ia voltar no final da live sobre esse texto? Eu li no início da live Mateus 24, e fala o seguinte, no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí no versículo, cadê? Aqui 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, gente, uma marca dos tempos finais vai ser o engano. Mas vai ser um engano tão grande que talvez engane os próprios eleitos, os escolhidos, a igreja. E eu percebo, gente, como as pessoas são manipuláveis, como é fácil manipular, somente pelas emoções. Esses dias eu fiz um story sobre o Daniel Mastral, sobre aquele cara lá que, até esqueci, Vic Vanilla, né, acho que é isso, e eu mostrei muitas coisas, e eu entrei na live dele, gente, eu fui na parte dos comentários, eu fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus, como pode, quanta cegueira, porque hoje basta você falar alguma coisa de Bíblia, você falar alguma coisa contra a nova ordem mundial, contra nós, esses negócios tudo, e as pessoas começam a achar que você é de Deus. Qualquer pessoa que abre um canal, qualquer coisa, e começa a falar, cita um pouquinho da Bíblia aqui, uma coisinha ali, tem uma aparênciazinha, e começa a falar contra o sistema, as pessoas começam a seguir. Então, eu percebi ali as pessoas, nossa, você é de Deus, menino, você isso e aquilo, você foi enviado para completar a obra do Daniel Mastral, você isso e aquilo, e o cara não é convertido, gente. O cara é ocultista. Quem viu meus stories sabe o que eu tô falando. O cara é ocultista, entra na página dele lá, ele é ocultismo puro. A ordem dos iluminados, esse negócio. E as pessoas aplaudindo. São milhares de comentários, inclusive o canal dele está crescendo. Ele agora adotou uma linha mais judaica. Então, gente, é perceptível como as pessoas podem ser manipuladas, enganadas. E sabe por que isso acontece? E o meu coração dói quando eu vejo essas coisas. Isso acontece, gente, porque as pessoas não têm profundidade em Deus. Hoje em dia é muito fácil você ganhar seguidores, você falando inclusive coisas do final dos tempos. As pessoas querem saber de novidades, elas querem saber de assuntos novos, vamos dizer assim. Olha, eu quero saber tudo, principalmente coisas relacionadas ao ocultismo. As pessoas têm sede disso. E eu sei do que eu estou falando. Se eu falar, reunião, a gente vai fazer uma live sobre oração, aparecem os gatos pingados. Agora a gente fala um tema mais assim, já aparecem mais pessoas. Então, se eu falar amanhã de manhã, ó, gente, eu vou dar notícia bombástica sobre o final dos tempos, que tá ligado isso aqui, vai um monte de gente. Agora fala, não, vamos orar. Não aparece quase ninguém. Então, é um negócio que vocês precisam se atentar. É um alerta muito sério. Porque muitos vão ser enganados. Jesus disse aqui que vai ser possível enganar os próprios escolhidos. Então, se você não tiver alicerçado na palavra, você tá ferrado. Para de ficar seguindo um monte de canal, para de ficar vendo um monte de coisa no YouTube, um monte disso e aquilo, de vídeo tempo atrás do outro, e você não lê a Bíblia, você não estuda, você vai ser enganado. Porque não basta um rosto bonitinho na internet falar meia dúzia de palavras, não. As pessoas, elas são levadas por isso, mas a gente tem que ser levado pelo testemunho, pelos frutos, e as pessoas não avaliam isso, não avaliam frutos. Então, toma cuidado com isso, gente. Tá vindo muito engano, engano pesado. Então, vigiem e leiam as escrituras. Eu vi um monte de pergunta aí. Como é que faz para se preparar? Não é comprando o cursinho dos outros. Tem até um canal aí que está vendendo agora 3 vídeos por R$ 200. Aí colocam as coisas no final dos tempos. 4 vídeos por 180. Ó, gente, lancei mais um pacote de R$ 200. Vocês vão ver esses 3 vídeos que falam isso e aquilo. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, você não precisa disso. Você não precisa ficar comprando isso, gente. Vocês precisam de Bíblia. Vocês precisam de ler. Existe o livro de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Obadias, Jonas. Se você
conhecer todos esses profetas menores, ok, mas você precisa ficar comprando curso? Vai estudar os profetas menores. Só é abrir a Bíblia, que o Eterno vai te ensinar. Ele vai te mostrar sobre o final dos tempos, sobre todas as coisas. O Antigo Testamento tem muita coisa preciosa, principalmente ligada à temporalidade. O Antigo Testamento, gente, não são somente histórias da Israel que aconteceu lá, né, anos atrás, não. Ali mostra toda a temporalidade, mostra toda a conexão com os céus que aconteceu antes da fundação do mundo. Ali é um paralelo de histórias. Quando você lê com esse entendimento, você vai amar ler o Antigo Testamento, porque hoje eu amo. Eu consigo perceber muitas coisas em paralelo com os céus, porque a Terra é um reflexo dos céus, aqui é um espelho, é algo espelhado. Então, leiam as Escrituras, jejuem. Hoje existe uma busca muito grande por conhecimentos, novidades, canais que exploram isso e aquilo, mas existe pouca oração, pouco jejum e pouca palavra. Então, cuidado, se aprofundem nesse final dos tempos na Bíblia. Deixem de ver tanto vídeo, tanta coisa, e se foquem na Bíblia. Hoje eu vejo bem menos vídeos no YouTube. Apesar de eu estar no YouTube, eu vejo bem menos vídeos, porque eu estou focando na palavra. Porque é através da palavra que eu vou saber reconhecer o que é certo e o que é errado, como os crentes de Beré, que eles analisavam tudo segundo as Escrituras. Mas se você não lê, como é que você vai analisar? Como é que você vai julgar? Porque a gente precisa julgar. Não ficar nessa lábia que hoje, você não pode julgar ninguém, você não pode falar nada. Então, depois você fala, o pessoal já fica enchendo o saco, dizendo que não pode julgar. Isso é um saco. Mas você tem que julgar, sim. Você tem que ver os frutos, você tem que analisar. Isso você vai fazer de acordo com a Bíblia. Então, cuidado com pessoas que levam vocês para elas. Olha, me sigam, me acompanhem, porque eu tenho a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. Quem tem é Jesus. Eu estou aqui aprendendo. Então, se atentem com isso. Tomem cuidado e busquem ao Senhor. Comecem hoje um plano de leitura bíblica. Comecem lendo Gênesis, o Antigo Testamento, leiam o Novo. Comece a jejuar, gente, toda semana. Criem essa cultura do jejum. O Pai tem me levado a isso esses últimos tempos. A gente jejua aqui na página, eu incentivo o jejum. A gente jejua junto. Mas jejuem também vocês sozinhos. Se possível, toda semana, tira um dia para jejuar. Ora, acorda mais cedo, se vira. Ah, não tenho tempo, se vira. A gente, quando quer uma coisa, a gente quer, a gente dá um jeito, né? Mas então acorda mais cedo, tem um tempo com Deus, porque isso vai ser essencial para a tua salvação. Essencial para esses tempos finais, para as coisas que estão vindo. O anticristo está aí. Vocês viram o que aconteceu nas Olimpíadas? Ele está chegando. Todos os sinais estão mostrando isso. Tudo que a gente citou aqui na live, gente, está vindo. É fato, nós somos uma das gerações finais, está vindo. Inclusive, na cerimônia de abertura das Olimpíadas, mostrava ele andando e todas as nações seguindo. Todos vão seguir. Todos vão caminhar atrás dele. Porque o engano vai ser muito grande, gente. O engano vai ser gigantesco. Então, muita gente que hoje se diz cristão, que acha que vai ser enganado. Porque só a verdadeira igreja, só aqueles que estiverem firmes no Messias, conhecendo ele profundamente, vão saber perceber e discernir isso. Então, é um alerta meu, de coração, sabe, com todo o meu coração, busquem a ele. Deixem de ficar atrás só de coisas de sensacionalismo, de assuntos ocultos, e busquem a palavra, que é o simples, que é o evangelho puro. É a essência, entendeu? Acordem de mais cedo, orem em jejum, porque é isso que vai garantir que você não seja enganado. Não é ficar vendo live de YouTube, fazendo isso e aquilo. É a palavra, é a tua comunhão com Deus, só você e ele. Eu amo minha família, amo meus filhos, amo meu marido, mas eu tenho que ter meu momento com Deus. Só eu e ele. Porque é nesse momento que eu sou que eu sou enchida, preenchida pelo Espírito, pela presença dele. Busquem essas experiências com ele, que isso vai fortificar a tua fé. Amém? Então é isso que eu queria deixar de palavra final sobre essa live. Você quer comentar alguma coisa, Edmar? Eu quero só, para fechar também, tudo isso que você falou corrobora com o texto que eu separei no início, quando eu estava ali separando algumas coisas para falar aqui. Está lá em Apocalipse 22, 10 ao 13. Capítulo 22, versículo 10, 11, 12, 13. Só para fechar, olha o que está escrito. E acrescentou:
Não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, que essa palavra final aqui possa fixar no coração de vocês aí. Principalmente essa parte aqui. Quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Ou seja, santifique-se cada vez mais. Se a gente chamasse a live, se a gente colocasse aqui, ó, live para a santificação, é exatamente o que a irmã falou. Poucas pessoas viriam. Só que essa mensagem, ela deve ser espalhada cada vez mais. Bom, a gente deve se santificar. É a única forma. Tá? Não adianta você ir para o meio do mato, não adianta você achar que ficar na cidade está tudo bem, não adianta também achar que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, que tá tudo bem. Não, você precisa buscar a santificação. E é exatamente como a irmã falou, através da leitura, através do jejum, através da oração. Essa tríade aí vai te levar ao reino celestial. Não tem como falhar. Você ora, você jejua, você lê as escrituras, coloca em prática aquilo ali que você leu, não tem como. Que tudo que está escrito lá é para a nossa salvação. Tá bom? Quero agradecer aí a oportunidade de participar aqui, poder estar falando aqui a respeito das escrituras sagradas e aquilo que me compete a estar trazendo de informação ligada ao reino celestial, que eu creio que tudo isso está conectado ao evangelho do reino. Então, muito obrigado, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado aí, meu irmão, Amém. Vivi, pelo convite. Obrigada por ter participado. Nos vemos domingo. E, gente, isso, gente, domingo estaremos em Goiânia e percebam algo, só para finalizar. Hoje foi decretado, né? A OMS decretou essa emergência aí sanitária. A gente não sabe como isso vai crescer, como vai se escalar. Mas entendam que, se acontecer, como aconteceu há anos atrás, né, em 2020, e talvez até pior, não queira estar só. Então, enquanto você pode estar, enquanto a gente pode se reunir, a gente está se reunindo nos parques, como igreja viva e desperta, não presa à religião, a nada. A gente está se reunindo, faça parte, sabe, faz por onde você está. Porque no momento que não puder mais, depois você vai chorar e falar, poxa, eu podia ter ido, eu podia ter me esforçado. No último encontro em Curitiba, foi gente de Florianópolis, foi gente que, sabe, pegou várias horas de viagem, conhecer irmãos, se conectou com outras pessoas que também tinham ido de Florianópolis, Rio de Janeiro. então começando reunião, se encontrando, Rio de Janeiro, teve gente do Rio de Janeiro que foi, de São Paulo. Então, gente, não perca a oportunidade da gente se conhecer, da gente estar junto, fazendo conexões e formando uma igreja firme, sólida, porque o evangelho é mais do que ficar em casa sozinho. A gente precisa buscar o Senhor, como eu disse, mas a gente também precisa estar juntos como igreja. Porque a Bíblia fala que a gente não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, a gente precisa estar junto até a volta do Senhor, que isso fortalece. No momento de crise, lembra o que aconteceu há anos atrás, né? Quando acontecer de novo, vai ser pior, vai ser mais fácil vocês estarem com irmãos em Cristo. Porque um auxilia o outro, um ajuda o outro. Isso em várias situações e aspectos, tá? Sejam inteligentes quanto a isso. Então, é isso. Vamos estar vai ter domingo encontro em Curitiba, tá? Vou deixar o link pelos stories. Vai ter um encontro em Goiânia. Em setembro a gente vai estar em Campinas, em São Paulo. Vai estar uma galera lá, vai ser o lançamento do livro do Luiz, vai ser bênção, gente. Vai ser muito bom. Vamos reunir todos para a glória e honra do Senhor, tá? E eu vou deixar o link da doutora Tainá, que ela faz essa limpeza
do organismo de quem tomou, ela trata o terreno biológico muito bem, ela é fantástica, gente. Eu vou deixar o perfil dela, e vocês vão lá, entrem e conversem com ela, ela faz consultas muito boas, ela atende em Brasília, atende em São Paulo, conversem com ela, tá? Eu vou deixar o perfil dela, e vou deixar também o link do livro do irmão Ednardo, para quem não tem ainda, tem muito conhecimento, a gente não sabe até quando a gente vai estar na internet, até quando vai ter Instagram, essas coisas todas. Então, ter algo físico, o conteúdo realmente ajuda bastante, tá? Então é isso, meus irmãos. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada aí pela companhia. Obrigada por estarem aqui com a gente e que o Eterno abençoe. Shalom. Falou, irmãos.